bem-vindos mais uma vez às Palavras Cruzadas. É com imenso prazer que estamos aqui para estudar a Palavra de Deus em conjunto. Eu dou as boas-vindas ao meu querido amigo Jorge Bessa. Portanto, que Deus nos ilumine e nos ajude na exposição da sua palavra. Jorge, tudo bem contigo? Sempre, hoje estamos juntos. Agora, peço desculpas, agora queremos cumprimentar, portanto, também e dar enviar um abraço para todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Desculpa, Jorge. Hoje num cenário diferente, aqui cheio de frio, mas bem aconchegadinho, e então vamos explorar hoje este pensamento da nossa lição, que é, mais uma vez, maravilhosa e que nos traz realmente coisas extraordinárias para a nossa vida espiritual. Sem dúvida. Portanto, nós temos estado, a estudar portanto, este assunto, né? Gerir em favor do mestre. Portanto, é o tema, enfim, das lições do trimestriário, das lições da Escola Sabatina deste trimestre. Gerir em favor do mestre até que ele venha. E esta semana vamos concentrar neste tema a um destes pequeninos. Jesus não está aqui a falar só das crianças, não é? Portanto, se bem que elas também possam ser incluídas. Quem são estes pequeninos, Jorge? Eu penso que aqui a lição até nos traz aqui um pouco este pensamento, que é, os pequeninos são todos aqueles, somos todos nós. O que é que nós somos? Nós somos muito pequeninos na nossa fé, no nosso conhecimento da divindade. Nós somos aprendizes em todos os sentidos. E, portanto, esta situação, nós até podemos ficar gratos porque somos pequeninos e as crianças, normalmente, quando estão a aprender na vida, são humildes, são muito receptoras, têm uma necessidade muito grande de aprendizado, de aprender, querem conhecer tudo, e nós, sendo estes pequeninos, até é um adjetivo bom para nós. E eu sinto-me bem como pequenino. Pequenino para quê? Porque eu sei que Deus é tão grande, tão misericordioso e tão completo, e eu tão pequenino aos seus pés, mas fico satisfeito porque Deus me ama de tal maneira, mesmo sendo pequenino, Ele me ama de tal maneira que me quer fazer grande. E este é um privilégio nosso. Sem dúvida. Portanto, e recordamos daquela passagem em que Cristo diz, portanto, como fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, não é? Portanto, não devemos desprezar ninguém, mesmo os desfavorecidos. Portanto, a Bíblia refere muitas vezes, quer no Velho, quer no Novo Testamento, as necessidades dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, de todos aqueles que estão numa situação, enfim, precária, isso é a situação de necessidade, de carência, né? E nós não devemos ser indiferentes às necessidades dessas pessoas. E isso inclui também as crianças. Nós, como tu disseste, e bem, realmente nós somos pequeninos, não é? Somos pequeninos em muitas coisas, não é? Mas há aqueles que ainda são mais pequeninos do que nós, não é? Portanto, e eles nós não devemos ignorar nem, portanto, passar por alto, não é? E a lição desta semana, que nós estudamos esta semana, foca-se exatamente nisto, não é? Portanto, estes pequeninos são os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, os pobres, portanto, os tais pequeninos irmãos que muitas vezes são esquecidos, não é? Portanto, a lição também diz aqui que o equivalente nos nossos dias poderiam ser também os milhões de refugiados que ficaram empobrecidos por causa de circunstâncias que não escolheram, não é? Os refugiados têm que deixar tudo, todos os seus bens, os seus parcos bens, às vezes, enfim, reduzidos, por razões que não são culpa deles. Não, portanto, não tem, são circunstâncias que eles não escolheram, não decidiram, não é? E nós sabemos, infelizmente, que, portanto, o mundo tem este grave problema. Hoje em dia, cada vez mais, há milhões de refugiados. Vimos agora o que se passou, enfim, recentemente, nesta guerra da Ucrânia, né? Portanto, ora, estas pessoas necessitadas não devem ser esquecidas, né? E a lição foca exatamente esse aspecto. A consciência social que nós devemos ter. Para com este... Uma das particularidades que nós deveríamos ter neste contexto é o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus, sendo Deus Criador, o máximo, não é? Ele veio até nós tomando exatamente a nossa pequenez. Ele diminuiu-se até chegar ao ponto de criatura.
E nós devíamos pensar muito nisto por duas situações. Qual a razão porque um Deus tão grande, e nos amar tanto de tal maneira que se diminui ao ponto de chegar a ser igual a nós? É uma coisa que não Nós devíamos compreendemos. pensar neste pormenor, até porque as nossas relações deviam ser uma cópia deste exemplo. A nossa relação com o outro, com o nosso próximo, devia ser também uma relação em que nós diminuíssemos de tal maneira que nos enquadrássemos perfeitamente no espírito daquele que é o nosso próximo. Quer no infortúnio, quer na vida normal. No infortúnio, por exemplo, como é que eu posso entender um órfão se eu não descer à situação de necessidade de um órfão? Como é que eu posso entender uma viúva se eu não descer ao sofrimento da viuvez? Como é que eu posso entender um imigrante se eu não descer à dificuldade de enquadramento desse mesmo imigrante numa sociedade? Eu tenho que descer a esses níveis para eu entender perfeitamente o sofrimento e as carências dessas pessoas. Portanto, eu tenho que diminuir no meu orgulho, tenho que diminuir na minha forma de estar e de ser, para conseguir entender o meu próximo como a mim mesmo. Porque também Deus criou a situação de se diminuir até o ponto de ser humano para nos salvar. Claro. Mas também não é preciso passar por essas experiências, enfim, que não é desejável, claro que ninguém gosta dessas situações, também não é agradável passar por as situações destas pessoas, né? Passar pela morte de um ente querido, passar enfim, sermos órfãos ou sermos viúvas, não é necessário passarmos por essas experiências para sermos solidários, para sermos sensíveis às necessidades destas pessoas, né? Jesus era sensível, ora, portanto, ele era o nosso exemplo em tudo, né? Ora, se ele era sensível e, portanto, solidário com as pessoas, com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, com todos, até com todos aqueles com quem ele, portanto, interagia. Portanto, se ele era bondoso, misericordioso, nós, da mesma forma, também devemos ser misericordiosos, não só com aqueles que estão bem na vida, mas também com os desfavorecidos. Nós temos um exemplo categórico aqui na nossa lição deste paradigma, realmente da situação de entender sermos meninos, sermos crianças. A forma como Jesus lidou, por exemplo, com duas personagens que nós temos na Bíblia. Um porque era pequenino por natureza, ele era baixinho, e o outro, não sabemos se era baixinho, mas tinha um orgulho muito grande. Queria a salvação, queria a vida eterna, que é o jovem rico, queria a vida eterna, mas não queria abandonar a sua riqueza. Ao passo que o outro, sendo rico, não se importava nada de perder alguma da sua riqueza para estar em contacto direto com Deus. E, portanto, neste contexto de vivência, e eu penso que nós perdemos aqui um bocadinho a imagem, não foi? Eu penso... Eu deixei, não sei se foi... penso que talvez tenha sido o teu telemóvel. Eu deixei-te ouvir e deixei-te ver. Ok. Eu estava a dizer, neste contexto da nossa adaptação e a nossa percepção do nosso próximo e da vivência com o nosso próximo, entendemos realmente esta função que Jesus teve em relação a Zaqueu e em relação ao jovem rico, esta dicotomia que ao fim e ao cabo se apresenta nas duas figuras, ou seja, dois homens ricos, um que quer a salvação e se entrega totalmente, e o outro que quer a salvação mas não se entrega, esta forma este diferencial entre estes comportamentos ajuda-nos também a nós a compreendermos como é que deve ser a nossa postura. Qual será a nossa postura na vida em função do critério que nós temos de seguir a Jesus? Será que nós abandonamos tudo o que gostamos? Será que nós abandonamos todos os nossos prazeres? Será que nós abandonamos todas as coisas que nos dão poder na vida? Ou fazemos como Zaqueu, temos as coisas e desprendemos-nos delas para recebermos Deus e para termos Deus no nosso coração? Zaqueu
era um homem que, pela sua forma de estar e de ser, nos convence mais de um verdadeiro cristianismo do que aquele jovem rico querendo ter a vida eterna. É dito no texto que ele cumpria os mandamentos todos. Ou seja, ele era um verdadeiro religioso. Simplesmente no coração dele não estava a entrega total. O Zaqueu tinha uma contrapartida. Era um homem um pouco odiado pelo povo, pela profissão que tinha, mas o seu coração estava disposto a abandonar tudo, a deixar tudo, para ter o mestre e a salvação do mestre. Portanto, esta situação nós devíamos pensar muito profundamente nisto. Claro. Exatamente a grande diferença entre os... há semelhanças entre um e outro, não? Ambos eram ricos, ambos tinham uma boa situação pessoal, financeira. A grande diferença é que realmente o jovem rico tinha o seu coração nas suas riquezas. As suas riquezas eram o seu ídolo, eram o seu Deus, enquanto que Zaqueu não. E é interessante que realmente Jesus diz ao jovem: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, mas a Zaqueu Jesus não diz isso. E até inclusive é Zaqueu que toma a iniciativa de dizer que dá metade, está disposto a dar metade dos seus bens aos pobres. Portanto, e Jesus não lhe diz: não, tu tens que fazer como eu disse. Como eu disse ao jovem rico para dar tudo, tu também tens que dar tudo. Não, Jesus não diz isso a Zaqueu. Porque Jesus conhecia os corações, quer de Zaqueu, quer do jovem rico, e sabia perfeitamente que a riqueza não era um ídolo para Zaqueu, enquanto que para o jovem rico era. Portanto, Jesus toca no ponto certo, né? E, portanto, no ponto certo do coração, quer de um, quer do outro, né? Portanto, Zaqueu sensibiliza-se, abre o seu coração à influência do Espírito Santo, à influência de Jesus, enquanto que o jovem rico não. O jovem rico não, porque o próprio Jesus diz: vai, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. E ele retirou-se. Não aceitou o convite de Cristo, porque possuía muitas riquezas e o seu coração estava nas riquezas. Era o seu ídolo. Isto choca-nos quando nós vemos que realmente Jesus parece que está a ser muito exigente com o jovem rico. Portanto, enfim, é um pedido que não é fácil. Olha, vai, vende tudo o que tens, despoja de tudo o que tens e vem e segue-me. Portanto, Jesus é o único caso em que Jesus faz esse pedido, direto. Portanto, e há aqui um ponto importante, que depois, mais tarde, na lição, também foca o contexto de Jó, e eu penso aqui temos três valores diferenciados. O que fica aqui de garantia é que quando nós temos Deus no coração, quando nós vivemos com Deus no coração, não há pensamento, o nosso pensamento nunca está nas coisas materiais, porque a nossa questão está na vivência com Deus, está no prazer de viver no dia a dia e momento a momento com Deus. Eu digo isto com Deus, e o jovem rico não o fez, não é? Eu digo isto com alguma certeza, em função até da vida que nós vamos tendo nós na nossa experiência diária. Quando nós temos uma relação com Deus aberta e profunda, nada que está ao nosso lado é importante. A nossa relação é que é importante. O sermos sinceros, o sermos justos, o sermos humildes, o estarmos de peito aberto com Deus, dá-nos um prazer enorme. É uma vida, realmente sentimos bem. Há aqui qualquer coisa dentro que é um conforto completamente diferente daquele conforto que não existe, que, enfim, é um bocado imaginário, que é o nosso conforto pessoal. A riqueza dá-nos um conforto muito material, não é objetivo, é muito subjetivo o conforto material. O conforto material tem pormenores que são casuísticos, não é uma linha condutora. Tu acabas por ter problemas quando só pensas na vida material, problemas até de consciência. Não dormes bem, o teu sono não é um sono perfeito. E quando nós estamos com Deus, até o nosso sono, a nossa paz de espírito, a nossa forma de estar, a nossa forma de enquadrar a vida e todas as situações da vida é totalmente diferente para melhor. É uma coisa, pronto, é uma experiência única na nossa vida quando nós estamos com Deus.
E, portanto, estudando estas situações, estes três exemplos, Zaqueu, o jovem rico e Jó, nós conseguimos tirar uma ilação perfeita do que é servir a Deus, independentemente de todas as coisas que nos venham a acontecer, sejam elas sociais, sejam elas de catástrofes ao nosso lado, sejam elas de doenças, sejam elas de infortúnios. Nós temos uma postura totalmente diferente quando vivemos com Deus. E é este ensino que Jesus ensinou, que nos quis dar a entender, é exatamente isto. Viver com Deus e com o Espírito Santo em nós é uma riqueza que não há valor nenhum material que consiga sobrepujar isso. Claro, sem dúvida. Portanto, se está como tu acabaste de dizer, né? Portanto, nós devemos abrir o coração a Deus, à influência do Espírito Santo, para que Deus habite em nós, e se assim for, não há nada realmente que consiga tomar no nosso coração o lugar de Deus. Não são as riquezas, não são as pessoas, não é absolutamente nada, né? Porque o nosso foco está em Deus. É Deus que habita no nosso coração pela influência, através do seu Espírito Santo. E assim, portanto, olha, que acabamos de tomar a decisão certa que tomou o Zaqueu e que tomou o Jó. Enquanto que o jovem rico não se abriu a essa influência. Fechou-se. Quando Jesus tocou no ponto, ele fechou-se. E retirou-se, diz a Bíblia, que ele se retirou triste. Ele não aceitou o convite de Jesus. Portanto, porque ele vivia para as suas riquezas. Ora, ser rico não é pecado. Nós conhecemos muitos personagens na Bíblia, no Velho Testamento e até no Novo, de personagens bíblicos que foram ricos, tinham muita riqueza. Não, e vimos na história de Jó. Mas isso não é pecado. Agora, claro, tu vês na história de Jó que Deus deu mais no fim do que ele tinha no princípio. Portanto, não é pecado nenhum ser rico. Claro, acabou por ter mais no fim, como disseste, do que aquilo que teve no início. Portanto, porquê? Porque portanto, o seu coração não estava nas riquezas. Eles viam as riquezas apenas como um meio de satisfazerem as suas necessidades pessoais, mas também de fazerem bem aos outros. Nós vemos em todos estes, vemos nestes personagens, quer em Zaqueu, quer em Jó, a sensibilidade que eles tinham para com os pobres. A Bíblia diz que Jó até investigava, não se limitava a receber informações sobre as necessidades da A, B, C ou D. Ele ia investigar, diz a Bíblia. Ele ia pesquisar, tentando saber exatamente se havia alguém em necessidade para que ele pudesse ajudar. Portanto, ele tomava a iniciativa. O Zaqueu também tomou a iniciativa de ajudar os pobres, de dar uma parte da sua fortuna para abençoar os pobres. Portanto, o próprio Jesus deu esse exemplo. Jesus preocupava-se com os pobres. Embora não fosse rico, nós sabemos que, enfim, ele é o Criador, ele é o dono de tudo, ele é o mantenedor de todas as coisas. Não, e até despejou-se, né? Mas foi sensível às necessidades dos pobres. Ele simpatizava com os pobres, ele ajudava os pobres. Portanto, ele curava as suas doenças. Jesus, embora não fosse rico, mas entregou-se por completo para o bem daqueles que o rodeavam. E há uma questão que nós devíamos ver no historial do povo de Israel e nos preceitos que Deus deu. O povo de Israel foi um povo que, na sua própria lei, tinha premissas de ajuda constante aos pobres. Os pobres, eu há dias ouvi um culto num sábado, que dizia que no princípio no povo de Israel não havia pobres. E não havia pobres porquê? Porque a ajuda era tão grande entre todos, porque havia realmente pessoas mais afortunadas e outras menos afortunadas, mas a pobreza como ela existe hoje não existia no povo de Israel. Porquê? Porque havia uma forma coerente de ajuda de 7 em 7 anos, a situação toda do direito israelita era exatamente na função de ajudar todos aqueles que estivessem desprotegidos. Claro. E há uma questão em Deuteronômio 15:11 que nós ficamos a perceber que amar os outros é ajudar os necessitados, e ajudar os necessitados é uma ordem divina para aqueles que seguem o Salvador. Portanto, nós, se virmos bem o que é que está escrito em Deuteronômio 15:11, nós percebemos que a vontade de Deus é exatamente que nós ajudemos todos aqueles que são necessitados. Portanto, é um direito ou um dever nosso como filhos de Deus. E nós vemos em todas as situações da vida que dar
é sempre muito melhor do que receber. E Deus instruiu-nos nisto e colocou-nos no nosso coração isso. Claro, claro. Pois a palavra de Deus diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, não é? Portanto, ora, se formos verdadeiros cristãos, se Cristo viver em nós, não seremos egoístas, não é? Nós damos-nos aos outros, damos a nossa pessoa, a nossa simpatia, a nossa atenção, os nossos afetos e os nossos bens também, não é? Claro, Deus não nos pede para fazermos coisas que não estejam ao nosso alcance. Portanto, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com as nossas capacidades, sejam elas quais forem, e até de acordo com a nossa capacidade financeira, nós devemos ajudar os outros. Devemos ser sensíveis às necessidades daqueles que nos rodeiam, começando exatamente pelos irmãos da fé, pelos membros de igreja, não é? E depois alargando o círculo àqueles que nos rodeiam, os nossos vizinhos e amigos e outras pessoas. Devemos ser como Jó, investigar, saber se alguém precisa de apoio, se alguém precisa de ajuda, não é? Portanto, e nós sabemos, portanto, todos nós conhecemos o excelente trabalho que a ADRA faz, portanto, a nível mundial, nacional e local. Portanto, faz um trabalho extraordinário, mas o trabalho de solidariedade, de apoio, de ajuda, não o devemos entregar só à ADRA. A ADRA que faça. Não. Nós próprios devemos ser sensíveis, portanto, às necessidades daqueles que nos rodeiam, não é? Não, Portanto, e o prazer que dá, eu estive algum tempo a trabalhar com vocês na ADRA, e o prazer que eu tive, nas poucas semanas que eu tive a trabalhar, o prazer que deu em dar a pessoas que a gente nem sequer sabe quem são, mas que vê que estão carentes, e a alegria dessas pessoas em receber é contagiante, e faz-nos a nós sermos pessoas bem melhores quando nós convivemos com esta situação real. Agora, não é bom, claro que não é bom ser pobre. Mas ser pobre também revela, muitas das vezes, e eu tive esse privilégio de ver pessoas pobres com um sorriso na cara, com uma simpatia tão grande que às vezes nós não vemos isso nas pessoas ricas. Aquela expressão de alegria, mesmo sendo pobre, mesmo estando em sofrimento, uma alegria contagiante. E isto, para nós cristãos, devia ser um lenitivo, devia ser uma energia constante em querer ajudar os outros, porque nós saímos muito favorecidos em relação a isso. Sem dúvida. Daí a passagem que citámos há pouco, não é? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O Exatamente. Dar traz mais felicidade até do que o receber. Claro que é agradável receber. Todos nós gostamos de receber, não é? Mas mais bem-aventurada coisa é dar também. Portanto, e nós devíamos ser sensíveis a isto. Daí esta preocupação com os pequeninos, que é referido no título aqui da lição desta semana, não é? A um destes pequeninos. Se fizerdes bem a um destes pequeninos, se fordes solidários com estes pequeninos, portanto, teremos o galardão no céu, não é? Portanto, e o verso áureo, fala-nos aqui da recompensa que terão aqueles que visitam os órfãos, que as viúvas, que ajudam, portanto, o seu próximo. Ele diz, então dirá ao rei aos que estiverem à sua direita, vinde, os que estiverem à sua direita, os tais que são solidários, que são misericordiosos, que fazem o bem e que ajudam aqueles que os rodeiam. Portanto, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isto que Deus nos quer dar, não é? Portanto, a felicidade que temos em dar, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, a satisfação interior de fazermos o bem, sermos misericordiosos e depois, no final, quando Cristo vier, termos, enfim, a felicidade de ouvir estas palavras de Jesus, vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está reservado, não é? Portanto, e é interessante que Deus preocupa-se com os pobres. E a lição de segunda-feira, portanto, foca exatamente este ponto, não é? A previsão de Deus para os pobres. Tu já tocaste, em certa medida, neste ponto, as leis que existiam em Israel, portanto, a ajuda que se devia dar, portanto, aos pobres, aos necessitados, a lei dos 7, portanto, a terra era cultivada, de 6 anos era cultivada, no 7º ano descansava, e eles não deviam colher aquilo que a terra tinha, que a terra ou as árvores. E o próprio jubileu. No próprio jubileu, exatamente, também, que era de 49, ao fim do 49º ano, entrava o ano do jubileu, e, portanto, isso também acontecia, né? As propriedades voltavam aos seus proprietários originais. Portanto, esta solidariedade que devemos ter. E a palavra de Deus diz, por exemplo, o Salmo 82,
Diz assim: defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. E mais adiante, outra passagem, portanto, também no Salmo 41, versículo 1, que diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Se nós formos sensíveis às necessidades dos outros, Deus também será sensível às nossas necessidades e nos ouvirá no dia em que tivermos algum problema. Claro. Eu gostava de terminar hoje a lição com a história do bom samaritano. É das histórias Agora, olha, mais se me permites, bonitas. Jorge, agora desculpa lá, não leves a mal. Se me permites, eu gostava só de referir uma coisa antes de falares no Bom Samaritano, que é um excelente exemplo. Portanto, eu gostava só de referir, de realçar o que a lição fala aqui, que fala no darwinismo social. E nós hoje temos forças políticas que defendem este ponto de vista, que é o darwinismo social, que diz que acredita que é prejudicial para a sociedade ajudar os pobres, os doentes e os indigentes. Porque se eles se multiplicarem, iriam apenas enfraquecer o tecido social da nação como um todo. Por mais cruel que fosse esta ideia, esta forma de pensamento, isto é o resultado da crença na teoria da evolução. A teoria da evolução que defende exatamente a sobrevivência do mais apto, a sobrevivência, a superioridade do mais forte sobre o mais fraco. Exato. Ora, a Bíblia não ensina isto. A Bíblia é contrária a estas ideias, que nós sabemos que há forças políticas que defendem este ponto de vista, este darwinismo social, portanto, baseado na teoria da evolução. Ora, a Bíblia defende exatamente o oposto. Exatamente. Eu ia tocar nesta história do bom samaritano exatamente para dizer isso. A história do bom samaritano dá-nos exatamente o que é o comportamento religioso ou o comportamento cristão. O comportamento cristão não tem diferenciação, não faz diferenciação de quem é, nem faz política em relação a nada quando tende a salvar. A salvação é para todos, sejam eles judeus ou gregos, sejam eles africanos, sejam eles europeus, sejam eles loiros, sejam eles morenos. A salvação é a salvação para toda a gente. Não há aqui nada no cristianismo que faça diferenciação de nada. Claro que na sociedade há isso, há essas filosofias que defendem determinado tipo de tratados, não ajudando o pobre, fica-se mais rico, desprezando as pessoas menos, vocacionadas para a grande economicidade, ou como nós dizemos na sociedade, para o capitalismo. Quem não tem tendência para o capitalismo é desprezado, e, portanto, há situações que nós, como cristãos, devíamos ser completamente adversos. A história do bom samaritano revela exatamente isso. Não é a religião, porque houve um religioso que passou de lado. Não é a sociedade dos cheios de poder, porque também o homem que tinha poder passou de lado. Foi exatamente aquele que menos se pensava que podia ajudar, que foi ajudar. E esse deve ser o nosso papel. O nosso papel de cristãos deve ser exatamente esse. Nós somos muitas vezes marginalizados e mesmo nessa condição de considerarem-nos a nós marginalizados, nós não devemos marginalizar ninguém. Somos filhos de Deus e temos um papel a desempenhar. Ser representantes de Deus, de Jesus, aqui na Terra, fazendo exatamente aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Ide. Ide a todos. Não é só a uns, a todos. Exatamente. De forma indiferenciada, claro. Jesus não fazia distinção de pessoas. Nós também não devemos fazer. Nem de raças, nem cor, nem coisa nenhuma. Absolutamente nada. Nem nacionalidade, nem raça, nem etnia, seja lá o que for. Não é? Portanto, o cristianismo derruba todas essas barreiras. Todas essas barreiras. Portanto, todos somos irmãos, todos somos descendentes de Adão e Eva, todos somos filhos de Deus, não é? Portanto, Deus não faz acepção de pessoas e nós também não devemos fazer, não é? Não há barreiras no cristianismo, não é? Não há distinções de classe ou seja do que for, não é? Portanto, e essa história do bom samaritano é um excelente exemplo, não é? Porque os samaritanos até eram desprezados pelos judeus, mas nesta história, que é baseada em factos reais, portanto, o bom samaritano, portanto, cumpriu a vontade de Deus. Ele ajudou aquele
que estava ali prostrado no chão, que tinha sido atacado, e até é impressionante pensar que se fosse ao contrário, se fosse o samaritano que tivesse caído, provavelmente o judeu não o ia ajudar. Mas o bom samaritano viu nele apenas um semelhante, um ser humano que precisava de ajuda. E é assim que nós devemos ser. Devemos ajudar todos sem distinção, sem fazer exceção de pessoas. Portanto, eu acho que, portanto, enfim, tocámos nos pontos principais da lição. Não sei se te queres referir mais a algum que tenha escapado, porque realmente este tema é inesgotável, não é? Mas, portanto, Jorge, se quiseres acrescentar mais alguma coisa. Eu gostava de terminar aqui com um pensamento que está mesmo no fim da nossa lição, que diz assim: contudo, lembrem-se de que, tanto quanto possível, o alvo da caridade é motivar e capacitar a pessoa a cuidar de si mesma. Ora, este pensamento que aqui está fala muito para dentro de nós. Nós, como cristãos, devíamos de cuidar de nós próprios, termos a capacidade para sermos caridosos, para fazermos a vontade de Deus e não termos preconceitos nenhuns na vida, nem vaidades nenhumas, nem orgulho nenhum. Nós somos filhos de Deus, que pretendemos estar com Ele na eternidade, e Ele pede-nos simplesmente que aqui na Terra nós façamos um papel de representação da vivência pura e justa que deve existir na humanidade. Claro, claro. Seguindo exatamente o resumo dos 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não é? Portanto, é isto que devemos fazer. Amar a todos sem distinção. E preocupar-nos exatamente com os mais frágeis da sociedade. Os tais pequeninos que a lição refere aqui. Não é? Portanto, Jorge, não sei se queres, portanto, aproveitar para dizer mais alguma coisa e também para nos despedir. Eu diria que Deus nos abençoe, que nos guarde e que as nossas cabeças, os nossos pensamentos estejam sempre justos e sempre a fazer a vontade de Deus. Ok. Que Deus abençoe todos aqueles que nos viram e ouviram através desta plataforma. Que Deus seja com eles e connosco. Que o seu Espírito nos guie. É o nosso desejo. Portanto, enfim, queremos transmitir através, enfim, desta palestra.